Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos começar um capítulo novo, né? Na verdade, provavelmente isso é um livro novo de vocês. Nós vamos começar o módulo 4, em que nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo da mecânica. Porém, a partir de agora, nós vamos estudar os conceitos de densidade, tá? Pressão, empuxo e outros assuntos que nós veremos aí no decorrer do nosso trimestre agora, tá bom? Bom, vamos começar pela densidade, a aula que nós vamos entender o que, que é a densidade e o que, que ela significa para a física, tá? Então vamos lá. Bom, densidade é uma medida de quanto material se encontra comprimido num espaço determinado. Em termos mais técnicos, densidade é a quantidade de massa por unidade de volume, tá? Ou seja, essa parte aqui, ela diz para a gente como calcular a densidade, tá? O que, que é a densidade? A densidade vai ser indicada pela letra D, ela nada mais é do que a massa do corpo dividido pelo volume que esse corpo ocupa, tá? O espaço que ele vai ocupar. Aqui vai um detalhe importante. Na apostila, vocês vão encontrar no lugar da letra D de densidade, vocês vão encontrar a letra Rho, que é um P um pouco diferente, porque é uma letra grega, tá? Ele continua dizendo o seguinte, ó, a densidade se define como a relação que existe entre o volume e a massa de um objeto ou substância. Em outras palavras, a densidade é a divisão da massa do corpo pelo volume desse corpo. Ao lado, vocês vão encontrar aqui uma tabela que se encontra na página 10 do nosso material, uma tabela que vai informar para a gente alguns valores de densidade em gramas por centímetros cúbicos, tá? Gramas em cima, porque a massa está sendo dada em gramas e o volume dado em centímetros cúbicos. Um minutinho aqui, pessoal, deixa eu só pegar. Acontecendo um imprevisto aqui, eu já volto 2 minutinhos, tá? Pronto, pessoal, retornando aqui. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem uma tabela que informa alguns valores específicos, tá, de algumas substâncias para em gramas por centímetros cúbicos. E aí vale ressaltar o seguinte, ó, a massa, como unidade padrão, nós sabemos que ela é em quilogramas, tá? Mas nada impede de ela aparecer em gramas. Lembrando aqui que a conversão de quilogramas para grama, você tem que multiplicar por 1.000, tá? Se você tem 1 quilograma, isso vale 1.000 gramas. Quando você quer converter de gramas para quilogramas, aí você faz o contrário, você divide por 1.000. Isso que fica a dica aí para vocês, se quiserem representar aí, for necessário essa conversão. Em termos de volume, o volume ele pode ser dado em várias unidades. Por exemplo, o volume pode estar em metro cúbico, se M aqui não ficou legal, né? Em metro cúbico. O volume pode estar em centímetros cúbicos e o volume também pode estar em litros, tá? Para ressaltar esse detalhe importante. E aí também fica necessário que a gente sempre saiba quanto que vale cada valorzinho desse, quanto que ele vale numa unidade para outra, para fazer as conversões devidas, tá? Não precisa decorar tudo, tá? Mas é importante, tá bom? Vamos ressaltar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui separado.
se eu tenho metros cúbicos e eu quero transformar ele em litros, tá? Basta fazer o seguinte, ó. 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Então, se eu quero transformar de metro cúbico para litros, eu multiplico por 1.000. Caso contrário, eu efetuo a divisão por 1.000 aí, e aí eu obtenho a resposta que eu quero. Mas também vale ressaltar que a unidade às vezes fica em centímetros cúbicos, tá? De centímetros cúbicos para litros, desculpa, a gente vai fazer o seguinte: de centímetros cúbicos para litros, a gente divide por 1.000 e, caso contrário, a gente multiplica por 1.000, tá? A pergunta seria assim, mas, professor, de metros cúbicos para centímetros cúbicos, como que fica? Tá? Só a gente relembrar lá no início do ano, quando a gente discutiu as conversões de unidade de mesmo padrão. No caso de metros cúbicos para centímetros cúbicos, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Esse centímetro aqui, ó, por exemplo, 1 metro, a gente sabe que equivale a 100 centímetros, tá? Então, quando a gente eleva ao cubo, gente, vocês têm que elevar ao cubo aqui esse 100. Aí a gente deixa na notação científica para ficar mais fácil. De metro cúbico para centímetros cúbicos, nós vamos multiplicar por 10, tá? Aqui, ó, isso aqui é 10 ao quadrado. Mas como tá o cubo, vai ficar, em vez de 10 ao quadrado, elevando ao cubo fica 10 à sexta, tá? Lembre-se que potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. No caso, ao cubo, multiplicado com o quadrado fica 10 à sexta. E aí, caso contrário, se você quiser fazer a volta, você divide por esse valor, tá bom? Dividir por esse valor, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar, tá, gente? Multiplicar pelo inverso. Lembre-se da relação matemática do inverso dado pelo expoente negativo, tá bom? Então, aqui são as dicas para fazer as conversões. 10 a sexta é 1 milhão, então se você quiser escrever a multiplicação ou a divisão por 1 milhão, sinta-se à vontade. Bom, voltando aqui nessa tabela, a gente vai observar, por exemplo, que a densidade do ar é 0,0013 gramas por centímetros cúbicos, a densidade da água, por exemplo, é 1, do ferro é 7,6, a densidade, por exemplo, da platina, 21,4. Então, a gente tem algumas unidades que fica notório que não é necessário decorar nenhuma delas, porém, vale ressaltar que a densidade da água é 1, tá? Isso aqui é importante, saber o da água, porque às vezes é necessário a gente usar o da água como referência. Então, da água é o único que sim, que seria, digamos, de saber de cabeça, eu acho que o da água é o mais essencial deles, tá? Mas não precisa decorar, porque geralmente vocês vão ver nas questões, é dado esses valores. Em questões que, digamos assim, não tem muito. O enunciado não tem muito a ver com o conceito de densidade, quando o foco não é a densidade em si da questão. Por exemplo, um conteúdo que estivermos estudando lá no futuro sobre amostra de gases, e ele fala sobre a densidade de um gás, por exemplo, e que a gente precisa usar a fórmula do gás para resolver, ou interpretar alguma coisa, algum conceito de densidade para poder resolver a questão, a gente tem que ficar aí atento, porque às vezes a gente acaba esquecendo das relações que envolvem densidade. Então fica só a dica aí para a gente relembrar, mas as questões elas vão informar o valor da densidade, ou ela vai te pedir para calcular isso, tá? Então ele vai te dar algumas ferramentas que serão úteis na hora de resolver os exercícios. Para a gente fixar melhor essa ideia da densidade, vamos fazer algumas questões aqui. Antes, né, de continuar sobre isso, vale ressaltar uma coisa importante, tá? Se a gente pega esses objetos aqui, né, ou melhor, essas substâncias aqui, vamos colocar, por exemplo, o ouro e, sei lá, o alumínio, tá? Vamos pegar assim, o ouro e o alumínio. Se a gente misturar o ouro e o alumínio e vamos colocar eles quente, tá? Bem quente a ponto de ficar no estado líquido, para que isso fique mais visível. Se a gente fizer isso, com o tempo, com o passar do tempo, o alumínio tende a ficar em cima do ouro por conta da densidade. Você já deve ter visto experimentos sobre isso quando utilizam, por exemplo, o óleo e a água, tá?
como o óleo não aparece aqui, mas o óleo tem uma densidade menor do que o da água, o óleo fica em cima da água, tá? E a água fica embaixo, né? Consequentemente, né? Obviamente isso acontece. Então, vale ressaltar que existem algumas perguntas e alguns experimentos que brincam, né, com essa questão da densidade, que a gente vai ver até um exercício sobre a posição de substâncias em relação aí à altura, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco, já. Vamos fixar algumas ideias, vamos começar fixando como calcula-se a densidade, tá? Ó, se um corpo tem massa 20 gramas e o volume 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Então, é bem simples essa questão, tá? Densidade, ela é massa dividido por volume, e a massa desse objeto aqui, dessa substância, desse corpo é de 20 gramas, e o seu volume é 5, tá? Então, é só dividir 20 para 5, 4 gramas por centímetros cúbicos. Aqui vale ressaltar uma coisa importante, gente. Vejam que as alternativas estão todas, tá, em gramas por centímetros cúbicos. Então, ó, tá em grama, tá em centímetro cúbico, então tá de boa, não precisa fazer conversão nesse exercício. Mas vale a dica aí para tomarem cuidado quanto às unidades, porque às vezes, como vocês já viram em algumas questões, tá, elas aparecem em uma unidade e as alternativas aparecem em outras. Então, fica aí atentos a essa observação importante quanto às unidades, tá? Porque se estivesse escrito assim, por exemplo, 4 quilogramas por metro cúbico, não necessariamente 4, porque não vai ser igual a 4, mas se aparecesse isto, a gente teria que tomar o cuidado. Por quê? Porque quando você tem 4 gramas por centímetros cúbicos e a gente quer transformar esse treco aqui em quilogramas por metro cúbico, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, a grama em quilograma a gente precisa dividir por 1000. E além disso, os centímetros cúbicos em metros cúbicos a gente precisa dividir por 10 elevado a menos 6. Não, 10 elevado a 6. Então, fiquem atentos aí para não errar esse tipo de questão. Prosseguindo aqui com os nossos exercícios, nós temos um outro que fala o seguinte, ó. Calcule o valor da massa de um objeto de ouro maciço, cuja densidade é de igual a 20 gramas por centímetros cúbicos e volume igual a 25 centímetros cúbicos, tá? Então, lembre-se da relação matemática. A densidade, ela é igual a massa sobre o volume. Se eu quero saber a massa, então eu faço o quê? Eu faço massa é igual a densidade vezes o volume. Aí é só substituir o valor. A densidade vale 20 e o volume 25. Vejam que aqui está em gramas, então não tem problema nenhum, né? Gramas por centímetros cúbicos, então tá ok. 20 vezes 25, 2 vezes 25 dá 50. E aí você acrescenta o zero daqui, então fica 500 gramas. Portanto, o resultado da letra E, meio quilo, tá? Bom, então a gente fez aí mais um exemplo. Vejam que é só relação matemática por enquanto. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos complicar um pouco mais esse negócio. Que é o seguinte. Como eu mencionei aqui no exercício, lá no início eu mencionei que alguns experimentos brincam, né, com a junção de alguns líquidos com algumas substâncias. Então essa questão ela fala o seguinte: qual que é a densidade de uma mistura de dois líquidos que têm densidades diferentes? Suponha que as duas massas são iguais, tá? Então aqui a gente vai pensar em como que a gente vai calcular a densidade de líquidos, né? Que são, ou de líquidos não, de dois líquidos, nesse caso aqui são líquidos, né? De duas substâncias que se misturam, só que elas possuem densidades diferentes. Como que a gente faz esse cálculo, né? Como que a gente traz essa dificuldade a mais aí, tá? Fiquem atentos, por quê? Porque eu já vi questões como essa caindo no Enem, tá? Então, pode acontecer de questões como essa caírem no Enem que vocês forem fazer, tá? Então, fica a dica aí para prestar bastante atenção. Como que a gente faz questões desse tipo? É só a gente lembrar o seguinte, ó, a densidade total, pessoal, nada mais é do que a densidade do primeiro, melhor, densidade do primeiro não. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Não é bem assim.
basicamente assim, ó, é igual a massa 1 mais a massa 2, elas são iguais, mas deixa eu colocar aqui, tá? E a junção dos volumes, tá? Ou seja, a densidade, ela é a soma da mistura dos dois. Então, a gente vai notar o seguinte. Primeiro, a gente tem que, nesse caso aqui, a massa, como a massa 1 e a massa 2 são iguais, a gente pode dizer que isso aqui é uma única massa, tá? E aí, V1 mais V2. Pronto. A gente tem aqui uma relação matemática que vai falar para a gente como calcular a densidade, tá? Mas a gente pode perceber o seguinte: nós não sabemos o volume, e muito menos a massa. A gente só sabe a densidade de um e a densidade de dois. Mas vamos pensar agora, vamos deixar aqui essa fórmulazinha gravada aí, vamos pensar agora assim, ó. Primeiro, eu sei que a densidade do primeiro vale a massa do primeiro sobre o volume do primeiro. Então, se eu não sei o volume, eu vou tentar calcular o volume. Como? Eu vou passar o volume multiplicando para lá, e aí eu vou passar a densidade dividindo para cá. Vocês podem pensar assim, mas professor, beleza, o senhor está fazendo isso aí, mas a gente não está entendendo que o senhor quer, aonde o senhor quer chegar. Então, deixa eu explicar para vocês qual é o procedimento que eu quero fazer para resolver essa questão. O procedimento, pessoal, é o seguinte: a questão só informa para a gente duas coisas. Ele diz para a gente que essa é a densidade dos líquidos, tá? E ele fala que a massa dos dois são iguais. Então a gente vai perceber o seguinte: matematicamente, se a gente fizer tudo direitinho, a massa, a gente dá um jeito de sumir a massa. Porém, o volume não tem como a gente sumir com o volume, tá? O volume é necessário. Por isso que eu vou fazer o seguinte: eu vou usar a fórmula da densidade individual de cada um deles, tá? A densidade de um e a densidade do 2, ó. Observe que é a mesma expressão, só muda o númerozinho aqui embaixo, que é o 2 da primeira. E a gente vai descobrir, não descobrir exatamente, mas nós vamos ter uma relação matemática que diz para a gente como que é o volume do segundo e como que é o volume do primeiro. Por quê? Porque perceba comigo que eu vou pegar esse volume 1 e esse volume 2, eu vou substituir aqui, ó, nessa expressão. E depois que a gente substituir aqui nessa expressão, faltou um 2 aqui, tá, gente? Que como as massas são iguais, então vai ficar duas vezes a massa. Né? Então, vou substituir essa expressão e no final, quando eu substituir, eu vou poder cortar a massa que aparece aqui com as massas que aparecem aqui. Como a densidade de cada um deles é conhecida, a gente vai conseguir calcular facilmente, tá? Então, vai ter o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, a densidade total, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser 2 vezes M sobre V1 mais V2. Só que se você notar, V1 é M1, né? A gente sabe que a massa vale M vezes a densidade 1 mais a massa vezes a densidade 2. Ora, somando esses dois aqui de baixo, é fração, então a gente vai ter que tirar o MMC aqui embaixo. O MMC é D1 mais D2. Na verdade, eu não vou nem fazer assim, peraí, deixa eu... vamos lá fazer assim. E aí, quando a gente fizer o MMC, a gente vai fazer o seguinte, ó. Divide esse MMC por esse daqui. Quando a gente dividir, tá? Que é um vezes, tá, gente? Quando a gente dividir D1 vezes D2 por D1, o D1 corta com D1, sobra D2. Então, vai ficar M vezes D2, mais, quando a gente divide D1 vezes D2 por D2, corta o D2 com D2, sobra D1, D1 vezes M, fica M vezes D1. Pronto. Tomem cuidado, tá? A gente não vai cancelar o MMC que fica aqui embaixo, tá, gente? Porque a gente só corta quando nós temos uma equação. Isso aqui não é uma equação, apesar de ter letras, a gente está resolvendo uma expressão por enquanto, tá? Ainda não configura-se uma equação propriamente dita. Bom, feito isso, a gente vai colocar o M em evidência. Agora a gente vai só resolver uma continha matemática com letras, tá? Então nós teremos 2M. Embaixo, ó, esse M, quando eu coloco em evidência, fica assim, ó, M. E aí, dentro aqui do parênteses, vai ficar o D2 mais D1, tá? Que é o que sobra quando eu coloco o M em evidência. Dividido por D2 vezes D1. D1 vezes D2. Bom, agora eu posso cortar o M com M.
E aí a minha relação matemática fica 2 sobre essa fração aqui, ó. Eu vou até colocar em ordem crescente, ó, D1 mais D2, dividido por D1 vezes D2. Bom, aí aqui é divisão de fração. Divisão de fração, o que a gente faz, né? Deixa eu colocar mais aqui. Divisão de fração, a gente repete de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, né? Só que quando a gente inverte aqui embaixo, esse D1, D2 vem para cima. D1 vezes D2 vem para cima e... pronto. E o D1 mais D2 fica embaixo. Continua embaixo, tá bom? Então, esse aqui, ó, o D1 vezes D2 sobe lá para cima da fração. E aí, agora é só substituir, ó. Percebam que o D1 vale 0,4 e o D2 vale 0,6. Vamos substituir esses valores aqui. Então, nós temos 2 vezes 0,4 vezes 0,6. E aqui nós temos 0,4 vezes mais 0,6. Vou multiplicar em cima. Então, nós temos 2 vezes 0,4, que vai dar 0,8, vezes 0,6, que dá 0,48. Tá? Então, D é 0,48. Embaixo vai dar 1, ou seja, a densidade vai ser de 0,48 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a densidade da total, ou o resultante aí dessa questão. Seria a alternativa A. Letra A. Bom, alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? você pode explicar como o senhor multiplicou a densidade ali, que eu não entendi foi nada. Uhum. Na verdade, é porque acontece o seguinte, né? Essa questão, ela tem um nível matemático, não físico, tá? Ela tem um nível matemático pouco maior do que as questões que a gente habitualmente está acostumado a fazer, que é o que a gente faz com maior frequência. Por exemplo, essa questão aqui ela é fácil, porque você só precisa substituir os valores e fazer a divisão. Essa aqui também é fácil, você só precisa passar a velocidade, o volume para o outro lado multiplicando e depois multiplicar. Mas essa questão aqui, ela tem um conceito matemático bem complexo, né? Se a gente for levar em consideração a forma normal de se resolver ela. Porque ela tem esse detalhe de ter que calcular MMC, de ter que resolver essas continhas. Então, ela não é tão, digamos assim, simples de se resolver, tá? Então, como que a gente tem que fazer essa questão, né? A gente tem que tomar alguns cuidados na hora de resolver ela. Eu vou refazer ela aqui e tentar reexplicar aqui o passo a passo do que foi feito aqui para ver se, de uma outra forma, para ver se fica mais claro essa resolução, tá? Então, basicamente, é definido da seguinte maneira, ó. Deixa eu redefinir aqui. Quando a gente tem misturas, né, de materiais e substâncias, a gente precisa entender, apesar de não aparecer aqui para gente, e vocês vão encontrar essa fórmula aqui na apostila, tá bom? Isso que eu estou passando ela aqui para vocês, é que a densidade de uma mistura, ela é a massa de um deles mais a massa do segundo, dividido pelo volume dos dois, tá? Pela soma dos volumes, porque está tudo misturado. Observe que aqui já está respondido. Se nós tivéssemos o valor das massas e o valor dos volumes, a gente só substituiria, faria a soma em cima, faria a soma embaixo, e aí depois dividir o resultado. Pronto, a gente acharia o resultado final, mas a gente não tem isso. Aí ele diz para a gente o seguinte, ó, que as duas massas, ó, elas são iguais. Portanto, M1 mais M2, isso aqui é igual a 2M's, porque as duas massas são exatamente iguais, tá? E então, feito isso, a gente tem o valor aqui de M1 e M2, que é igual a 2M. Pronto. O outro ponto que é importante ressaltar é que a gente não sabe, a gente não tem como calcular o valor do volume, não diretamente. Por isso que a gente vai recorrer à seguinte informação. A gente vai recorrer à densidade do primeiro, que a gente sabe que vale
a massa vezes, a massa dividido pelo volume do primeiro, mas nós não queremos saber a densidade, porque a gente já sabe, a densidade está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse volume para o outro lado multiplicando, então ficaria o volume vezes a densidade, só que a densidade já sei o resultado, então vou passar ela para o outro lado dividindo. Então vai ficar volume dividido pela massa dividido pela densidade. Estou só tentando falar velocidade aqui, tá, gente? Então desculpa aí. E aí, analogamente, tá? De forma semelhante a isso aqui, nós podemos também concluir, tá? Que o volume do segundo é igual à massa do segundo dividido pela densidade do segundo. Vejam que a massa nós não sabemos especificamente quanto que é, mas nós sabemos que as duas massas são iguais. E as densidades nós sabemos. Então, como que eu faço para calcular o V1 mais o V2? A gente vai recorrer a esse cálculo aqui, ó. V1 mais V2 é igual a massa do primeiro sobre a densidade do primeiro, mais a massa do segundo sobre a densidade do segundo, tá? Aí aqui embaixo, observem que as densidades são 0,4 e a outra densidade é 0,6 que foi dado na questão pra gente, que é M1 e aqui é M2. Que na verdade aqui o M1 e o M2 são iguais, tá? Podemos somar duas frações desse jeito aqui? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular o MMC. Então, quanto seria o MMC entre 0,4 e 0,6? O MMC seria 0,24. Mas eu vou dar outra dica. Ó, quando tem fração assim, e você não quer trabalhar com o número decimal, multiplica por 10 em cima e embaixo, ó, em ambas, tá? Se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo em ambas, isso aqui é um passo a mais que eu estou fazendo na questão. Vocês viram como a gente resolveu de outra forma. Eu estou resolvendo de uma outra maneira diferente aqui, só para que vocês entendam que dá para fazer de diversas formas diferentes. Você tem que fazer aquilo que matematicamente é mais confortável para você, tá? Então vai ficar, ó, 10 vezes a massa, tá? 10m, e embaixo, ó, 0,4 vezes 10, ele vai sumir com o número decimal, vai ficar 4. E desse outro lado aqui, 10 vezes a massa fica 10m, dividido por 10,0,6, também vai ficar aí sem o número decimal. Pronto, agora é só você calcular o MMC, tá? Só fazer aquele procedimento que vocês já sabem fazer, ó. Pega o 4 e o 6, divide por 2, depois divide por 2 de novo, tá? E depois divide por 3. Conteúdozinho que vocês já viram aí em matemática, tá? E o MMC, ó, entre 4 e 6, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, tá? MMC é 12, e aí segue aquele procedimento padrão. Divide e o resultado vocês multiplicam. Então, 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes 10, 30. Do outro lado, 12 dividido para 6, 2, 2 vezes 10, 20. E aí, só somar 30 mais 20. Então, o resultado aqui, V1 mais V2 vai ser igual a 30 mais 20, 50, dividido por 12. Percebam que nesse somar aqui, ainda é possível nós dividirmos por 2, tá? Nós poderíamos ter simplificado por 2 aqui e aqui, mas estamos simplificando aqui no final. Fica 25m dividido por 6. Não vou fazer essa divisão, por quê? Porque esse resultado aqui nós vamos substituir na fórmula que nós temos ali em cima, tá? A gente calculou as coisas separadas e agora a gente vai substituir na fórmula. Logo, a densidade vai ficar a massa do primeiro mais a massa do segundo, ó, como está escrito aqui. A gente sabe que é 2m, tá? 2 vezes a massa, dividido por 25, vezes a massa, dividido por 6. Lembre-se que divisão de fração a gente conserva de cima e multiplica pelo inverso da que está embaixo, tá? Então, fazendo essa divisão, vai ficar 2 vezes 6, que dá 12m. Aí eu esqueci de colocar um m aqui, tá? E aí embaixo vai ficar 25 sobre m.
Eu posso cortar o M com M, fica 12 sobre 25. Deixa eu ver quanto é que dá essa divisão. 12 dividido para 25 dá 0,48, que foi o mesmo resultado que a gente tinha encontrado naquela hora, tá? Eu estou fazendo assim porque vocês precisam entender o seguinte: o processo da física aqui, gente. Então, chegamos ao resultado. O processo da física aqui é você entender isso aqui, ó, que a densidade é a massa de um mais a massa do outro dividido pelo volume de um mais o volume do outro. Essa aqui é a física por trás da questão. Tudo que nós fizemos daqui para baixo, ó, tudo que a gente fez daqui para baixo é matemática, é fazer conta, tá? Então, a gente precisa amadurecer em alguns aspectos de como fazer cálculo, porque senão a gente nem sempre, pessoal. Então vamos agora só refletir sobre isso. Nem sempre nós vamos ter aqui relações matemáticas simples como vocês viram nos dois primeiros exemplos, ó, que são exemplos simples. Nesse terceiro exemplo aqui, vocês começam a ver que pode existir questões que têm uma matemática um pouco mais complexa, como esse caso aqui, como vocês viram, a gente fez. Eu mostrei para vocês qual que é a fórmula quando a gente tem mistura, e aí a gente teve que usar a matemática aqui para resolver esse cálculo gigantesco aqui, tá? Não é tão grande assim, mas tem que ter cuidado na hora de fazer. Percebam que alguns passos que eu fiz aqui eu fiz bem diferente da forma que eu fiz anteriormente, tá? E aí, por exemplo, eu achei melhor aquele outro lá. Então, eu não vou reexplicar aquele outro. Vocês depois acessem lá no YouTube, reassistam a aula e anotem, façam as anotações daquele outro jeito lá, porque já expliquei, né? E aí, quem achou melhor esse jeito aqui, anota e faz desse jeito e tenta entender, né, todo o processo de como que é feito o cálculo dessa maneira, tá? Mas vamos continuar, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Ó, uma solução. Vamos lá. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, aí? Antes de continuar, porque essa aqui vai ser a mais difícil, é a questão mais difícil que a gente vai ter hoje. Não? Então, alguém mandou mensagem para mim aqui pedindo para eu mandar outro link para Yasmin. Não tem como mandar outro link, tá, gente? O link é único. Então, não tem como eu enviar outro link. Então, quem mandou mensagem aí para mim, que eu não sei quem é, também não abri aqui, eu queria solicitar que você falasse para ela, tá? Que não tem como mandar outro link. O link é esse mesmo aqui, ó. Toda aula ela nunca consegue entrar. Mas vamos lá. Então, só avisei para ela que não tem como eu mandar outro link, porque o link não muda. É o mesmo link agora e depois, né? Só se eu sair da aula e começar uma nova aula. Vamos continuar aqui, vamos fazer a próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por mililitro, né? Não é nem miligrama, é mililitro, será de quanto? Então aqui a gente tem novamente uma questão de mistura, mas vocês vão perceber que a mistura ela é mais tranquila, tá? Ó, a fórmula vai ser a mesma que a gente usou aqui, ó. Vai misturar dessa maneira. A densidade, ela vai ser a massa, no caso aqui, a massa do sal, mais a massa da água, dividido pelo volume dos dois, tá? A volume da água mais o volume do sal aqui na mistura. Então, vamos perceber o seguinte, ó, a massa do sal, nessa questão aqui, é de 30 e a massa da água é de 300, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai somar, ó, 30 mais 300. Então, percebam, deixa eu colocar aqui todos os valores. O volume total vai ser o volume dos dois. Observem que o volume dos dois aqui, na questão, é dado em 300 ml, ó, o volume dos dois. E aqui vai outra dica importante, ó.
Tá vendo que aqui o resultado, ó, ele quer em gramas por mililitro, desculpem. Ó, então observe, o volume já está em mililitros, tá? Se aqui tivesse aparecendo centímetros cúbicos, a gente precisaria converter centímetros cúbicos em milímetros, igual eu mencionei aqui no início para vocês, como fazer as conversões, tá? Eu estou citando isso porque pode ser que apareça. Não estamos vendo em nenhuma questão a necessidade de fazer conversão, mas pode ser que apareça sim, tá? Então vamos lá. Veja o seguinte, como eu comentei nessa questão. Se nós soubéssemos os valores, era só somar e dividir. Aqui a gente já sabe os valores, ó. Vai ficar 330 dividido por 300. Então a gente já sabe os valores, então é só dividir, ó. Eu posso simplificar isso aqui e dividir 33 por 30, tá? Então vocês podem dividir normalmente aí, que é bem simples, ó. 33 dividido para 30 dá 1, 1 vezes 30 dá 30, e vai sobrar 3. Aí acrescento 0, passo a vírgula. 30 dividido para 30 dá 1, 30 vezes 30, 1 vezes 30 dá 30, e subtraindo sobra nada, não sobra nada. Então, resultado 1,1, então fica 1,1 gramas por mililitros, tá, gente? Então, aqui nós temos a letra D como alternativa correta. Então, só detalhe. Essa questão aqui é semelhante a esta. A diferença é bem simples. A diferença é que aqui nós já temos os números, é só somar e dividir. Aqui não. Aqui nós não tínhamos os números, a gente só tinha densidade, que não tem diretamente aqui na fórmula, tá? Então, por isso que essa do trabalho e essa aqui foi bem simples de se resolver, tá? Então, percebam que com a mesma característica, a questão ela pode ser simples, igual essa, e pode ser difícil, igual essa outra aqui, tá? Então, fiquem atentos aí, porque são particularidades das questões que deixam ela difícil ou deixam elas fáceis, tá? Nesse caso aqui, facinho, nesse caso aqui um pouco mais difícil de se resolver, de se aplicar aí nesse exercício. Vamos agora para a próxima questão, tá? Para a gente entender o seguinte, ó. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto, tá? Nós temos aqui a posição A, B e C. A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique sua resposta. Então, letra A, vai ter um desses 3 vai ser o A, um desses 3 vai ser o B e um desses 3 vai ser o C. E a gente só vai colocar na ordem aqui, tá? Então, perceba o seguinte, quem fica em cima é a substância com a menor densidade. Então, a gente pode perceber o seguinte, que a posição A seria quem? O benzeno. A posição B é o que tem a segunda menor densidade, no caso, a água. Então, aqui fica o B, e aí sobra o C para o clorofórmio, tá? Então, percebam que vai ficar aqui benzeno, água e clorofórmio por conta do valor da densidade de cada um deles, tá? Quanto maior a densidade, mais embaixo fica, e quanto menor a densidade, fica em cima, tá? Então, essa é a ordem e é justificado pela definição de densidade, tá? Densidade maior fica embaixo, tá? E a densidade menor fica em cima. Somente isso, e aí a gente chega ao a resolução dessa questão. Ela não precisa fazer cálculo, ela só precisa você entender qual que é o conceito de densidade. A densidade, como a gente havia discutido no início da aula, é a quantidade de massa por volume, tá? É a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então, quanto maior a densidade, digamos assim, mais pesado, entre aspas, tá? Porque a gente sabe que peso na física significa força, mas no cotidiano a gente usa o termo massa para identificar o peso, né? Ou melhor, o termo peso para identificar a massa no modo geral. Então, basicamente, ela é uma relação também de peso. Então, a gente poderia dizer o seguinte, o líquido mais pesado fica embaixo, mas não é isso, é o líquido mais denso
que fica na parte de baixo. Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto ao estudo da densidade? Não. Nope. Então, tudo bem, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre sólidos. Se encontra na página 12 da apostila, tá? Eu vou mostrar os prints aqui para vocês dessa página, tá bom? E aí a gente vai discutir um pouco em relação aos sólidos. E aí depois a gente vai ver a pressão, que é justamente o ponto que eu quero chegar, já que no final, até o final da aula, eu preciso terminar isso aqui, porque eu programei a gente estudar hoje pressão, que é um ponto muito importante para a física e principalmente para o ano que vem, porque ano que vem nós vamos estudar pressão, volume, temperatura, e aí eu não quero que vocês sintam falta desse conteúdo muito importante em relação a esse conceito de pressão, tá? Então, deixa eu só colocar alguns prints aqui na tela para vocês verem, e aí eu vou explicando eles. São as imagens que aparecem, tá, pessoal? Na apostila. Então, quem quiser acompanhar na apostila, só dá uma olhadinha lá na página 12, isso, 12, que vai ter todas essas informações aí, bem bonitinhas lá. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar isso daqui, não tem como tirar aqui, mas vou deixar aqui nesse quadrado aqui só. Pronto, eu vou apagar aquela última lá, porque ela ficou muito escondida. Deixa aqui, pronto. Então vamos lá. Então a parte agora que nós vamos ver agora é especificamente tratando sobre os sólidos e a questão de tensão e compressão destes sólidos, tá? Então olha só, quando o objeto é distendido, dizemos que ele fica sujeito a uma tensão. Quando é esmagado, a gente fala que ele está sujeito a uma compressão. Nessa figura, nessa primeira figura, a gente vai observar uma régua fabricada em aço e por conta do peso dessa massa aqui, né, dessa massa desse objeto, ela fica tensionada, tá, e curvada para baixo, tá, por causa da ação do peso, a ação da gravidade que é exercida por esse bloco aqui em relação ao sólido. Então, ela fica sujeita a uma tensão na parte superior e uma compressão no lado inferior, tá? Então, tensão e compressão são identificadas nessa figura, tá? Sua parte superior se distende, ficando sujeita à tensão, enquanto que a parte inferior se contrai, ficando, portanto, sujeita a uma compressão, tá bom? Percebam que o arco, gente, aqui em cima, ó, esse arco de cima, ele é maior do que o arco de baixo, tá bom? Então, aqui ele é comprimido e aqui ele é distendido, então ele fica sujeito a uma tensão. Nessa situação, o comprimento superior fica maior do que o inferior, tá bom? Fica bem explícito isso aqui. Na imagem, por conta dela ser uma curva pequena, não é tão visível, tá? Mas se você pegar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, se você pensar naquelas pistas de corrida, aquelas pistas de corrida circular, não sei se vocês já perceberam, mas quando os competidores partem daqui, ó, desse lado aqui, você vai perceber que a linha de chegada deles vai ser basicamente assim, ó. Ao contrário, na verdade, né? Ao contrário. Basicamente assim, ó. Isso ocorre porque quem está mais próximo do centro da curva, ele percorreria um caminho menor do que quem está mais longe da curva. Então, por exemplo, as pessoas que ficam mais longe do centro da circunferência, a linha de chegada tem que ficar visualmente mais próxima, tá? Mas na hora de você correr o trajeto, eles ficam iguais. Então, a mesma coisa acontece aqui, né? A parte inferior, por conta de estar mais próximo do centro da curvatura dessa figura geométrica, ele vai ficar menor, tá? Do que a parte superior. Nessa segunda figura aqui, mostra uma viga, tá? Na figura é mais leve, a viga mostrada na figura é mais leve e possui a mesma resistência de uma viga cuja seção transversal é cheia. Suas rebarbas podem ser usadas, por exemplo, como apoio de tijolos à montagem de lajes pré-fabricadas. Resumidamente, essa imagem ela mostra o seguinte:
Quando os caras fazem construção de casas, eles põem vigas, tá? O que é uma viga? Uma viga ela pode ser uma peça de madeira, uma peça de metal ou mesmo de concreto, na qual ela vai ter densidade suficiente para suportar a pressão das forças exercidas sobre ela, de forma que ela não venha a formar um arco. Tá? E isso é claro que depende também do comprimento da viga e depende de quanto peso tem em cima dela. Por conta disso, tá? O uso da viga ela é adequado, claro, para construção, quando você tem um engenheiro que sabe calcular o tanto de pressão que ela vai suportar e quantas colunas deverão ter. Tá? E aqui o que ele está explicando para a gente é o seguinte: essa viga aqui, ela possui a mesma, digamos assim, a mesma resistência do que uma viga completa. O que seria uma viga completa? Ao invés dela ser assim, ó, como se fosse um I, né? Ela seria uma viga retangular. Tá? Nesse caso aqui é bom porque ela economiza material na hora da sua fabricação. Dependendo do material, fica muito caro você produzi-la, já que o volume que ela vai ocupar é muito maior do que o volume que essa aqui ocuparia. Tá? A terceira figura aqui nós temos a tira de cartolina. Quando flexionada, toma a forma de um arco. Isso aqui é bem tranquilo. E aí ele mostra aqui, por exemplo, você colocando pesos do lado, no caso livros, para que esse arco se feche. Então aqui são exemplos para mostrar para a gente que os sólidos, quando submetidos à força, eles geralmente tomam a forma de um arco. Claro que isso tem que existir uma força suficientemente grande para que isso ocorra, mas não mas não suficiente para romper, para quebrar esse objeto, tá? Dependendo da situação, ele nem vai fazer arco. No caso, as vigas são exemplos de materiais que nós não queremos que formem arco, tá bom? E existem outros que facilmente são flexionados, no caso, uma tira de cartolina. Se você pegar uma régua comum, tá? Ela vai ser facilmente flexionada. Se você pega barbante, fio, eles são facilmente flexionados e manuseados. São sólidos que são facilmente manuseados. Mas aí fica a pergunta que ficaria em relação a isso seria a seguinte: que força é essa, então, que a gente precisa estudar? Que relação física a gente precisa saber para entender melhor esse processo de flexionar os sólidos, que também vai culminar depois no estudo dos líquidos, que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Então, o que nós precisamos entender agora é o conceito que nós temos de pressão. Deixa eu pegar aqui, tá? Para a gente entender agora a questão da pressão. Então, o que seria pressão? Pressão, pessoal, é isso aqui. Ó. Pressão é uma grandeza física escalar. Deixa eu só adicionar alguém que mandou agora. Agora que a Yasmin conseguiu entrar. Então, vamos lá. Então, o que é pressão? Pressão é uma grandeza física escalar definida pela razão entre a força aplicada e a área de contato. Então, basicamente, aqui já diz para a gente como calcular a pressão. Então, pressão é a razão, lembre-se, razão é divisão, tá? Entre força aplicada, vou chamar de F, essa força, dividido pela área de contato. Para quem quiser ver na apostila, deixa eu pegar aqui ela, esse valorzinho aqui, essa fórmulazinha aqui, ela se encontra na página 15, tá? Então, a definição de pressão e tudo que a gente vai usar de pressão por enquanto se encontra na página 14 e página 15 da apostila, tá? Então, aqui nós temos pressão é força dividido por área, a unidade de pressão no sistema internacional é Pascal, e ela é definida como grandeza escalar, de qual o módulo da força é aplicada por unidade de área dividida. Aqui, tá, gente? Isso aqui é só a leitura, é importante vocês entenderem essa parte inicial, tá? E entender que no sistema internacional de unidades, que eu vou passar para vocês já, ela é dada em Pascal. Mas vamos entender primeiro esse processo aqui. Imagine, por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui. Imagine o seu pé, tá? Finge que isso aqui é um pé humano. Tá bom? Finge que isso aqui é um pé. Aí a gente tem que entender o seguinte: quando você vai se pesar na balança, toda a pressão que é submetida na balança para que ela
calcule ali seu peso, sua força-peso, e, portanto, possa indicar para você qual é a massa do seu corpo, a gente precisa entender que a pressão que ela recebe é a pressão aplicada pelo seu pé. Todo o seu peso, todo o volume, toda a massa contida no seu corpo é aplicada simplesmente nessa regiãozinha aqui, que é seu pé. Dependendo do tamanho do pé da pessoa, não é uma regiãozinha, né? É uma região bem grande. Então a gente vai entender o seguinte, que a pressão em determinados sólidos, vamos pegar, por exemplo, um cubo, que é mais fácil de se desenhar, né? A pressão, ele vai ser a área do cubo, essa área de baixo do cubo aqui, que a gente sabe que é um quadrado, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, área é dada em metro quadrado, e lembrar que força, que a gente já estudou força no início do ano, é dada em newtons, tá? Então, a unidade no sistema internacional para a pressão é dada da seguinte maneira, pressão tem como unidade padrão o Pascal, tá? PA, que também pode ser escrito como sendo 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, tá bom? No caso aqui, 1 Pascal é 1 vezes 10 a quinta, lembrando que isso é um valor aproximado, que também é equivalente à unidade não do sistema internacional, mas uma unidade usual bastante utilizada em algumas questões, como sendo o ATM. Esse ATM é uma definição que nós criamos, né, que os físicos criaram, para pressão atmosférica, tá? Ao nível do mar. E aí depois a gente vai ter o estudo de que quanto mais alto ou quanto mais profundo ao mar, a pressão é maior, tá? Que a pressão sobe, aumenta, tá? E aí a pressão aqui vai diminuindo, tá bom? Então a gente vai estudar esses conceitos mais na frente, mas só para a gente entender que nós temos também como unidade usual para a pressão a unidade de uma atmosfera, que é baseado na pressão atmosférica criada aqui na superfície da Terra, ao redor ali, ao nível do mar, na verdade. Não ao redor, ao nível do mar. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Vocês hoje são bem falantes, né? É porque a Andrea está na aula? Aí vocês estão calados? Mas vamos lá, então. Deixa eu pegar agora alguns exemplos para nós entendermos como que resolve as questões sob pressão, né? Não sob pressão do ponto de vista de estar impressionados, mas exercícios mesmo de pressão que a gente está estudando agora. A gente, claro, se vocês forem pesquisar, pessoal, exercícios de pressão, vão aparecer vários tipos de pressão para a gente estudar. O que a gente está vendo por enquanto é a pressão de uma força, tá? Então fica aí esse detalhe importante para poder calcular de forma correta, pelo menos entender de forma correta por enquanto, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Ó, uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Então, qual que é essa pressão? Então, é só a gente fazer isso aqui, ó. A pressão é força sobre área. Então, é aquele detalhe importante, né? As primeiras questões são aquelas bem simples, em que a gente substitui os valores, ó. Força 200, área 0,05. Agora é só resolver, tá? Bom, claro, como eu sempre menciono nas aulas, você em casa, você pode usar a calculadora, você só divide. Divide aí 200 para 5, 0,05, o resultado vai dar 4.000. Pronto. Já resolveu o problema, tá? Porém, na hora de vocês fazerem... Diga. Força é o que mesmo? Qual que é a forma de força? Depende. No nosso caso aqui, a gente não vai precisar usar fórmula nenhuma. Mas depende. Força em um conceito da dinâmica é massa vezes aceleração. Se for a força peso, massa vezes gravidade. Se for a força de atrito, constante, coeficiente de atrito vezes a normal. Se a normal for igual ao peso, você vai substituindo. Mas Eu achava que nós não... achava que força era uma forma pronta. Não.
A força, ela depende de que força que é. Terceiro ano nós vamos estudar força elétrica, então cada tipo de força possui uma fórmula específica para ela. Nesse caso aqui, a gente não precisa calcular força nenhuma, tá? A gente não precisa porque já é dado, mas depois eu vou ver se tem alguma questão que eu separei que tenha que calcular a força e a gente vai ver, tá? Mas provavelmente nessa parte inicial a gente não tem, porque a parte inicial aqui é nós entendemos o processo básico da pressão da força e depois a gente vai ver, junto com o trabalho, outros conceitos, e aí a gente precisa relembrar os conceitos de força e aplicar a fórmula correta, tá? Mas isso quando a gente avançar um pouco mais. Bom, então vamos aqui. Se a gente for usar um calculador, você só dividir direto, vai dar 4.000, acabou. Mas como a gente não pode usar calculadores nas provas e tal, a gente vai perceber o seguinte, ó, nesse número de baixo, tem 2 dígitos, tá? Após o valorzinho. Tá vendo que aqui está na notação científica, pelo menos a maioria, né? 2 aqui da notação científica, a gente pode utilizar também. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó, como tem 2 dígitos aqui embaixo, eu vou multiplicar por 100, tá? Observe que tem 2 zeros. Esses 2 zeros aqui, eles vão cancelar os 2 dígitos após a vírgula, ou seja, em vez de 200 aqui, eu vou ter 20.000, tá? E eu vou acrescentar, melhor, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou acrescentar os zeros, ó, 200, e acrescento os 2 zeros aqui. E aqui eu só preciso tirar a vírgula, né? Vai ficar 5. Então, 20.000 dividido para 5, 4.000. Acabou a questão. 4.000 Pascal, tá? Em notação científica, observe que o único, né, nesse caso aqui, o único que tem um 4 aqui é esse aqui, justamente, ó. 4 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo é 1.000, e 1.000 vezes 4, 4.000. Então, letra C, tá? É a correta. Então, percebam que, assim como a gente viu com densidade, a gente tem questões simples para calcular a pressão, tá? Existem questões difíceis? Com certeza existem questões difíceis, questões impossíveis até de se resolver, mas a gente não vai adentrar muito profundamente, por enquanto, em pressão, porque a gente já precisa estudar líquidos, e aí com o estudo dos líquidos é que a gente vai ver mais exercícios relacionados com eles. Se vocês pesquisarem aí na internet, para pegar questões, por exemplo, vocês vão encontrar muitas questões que envolvem líquidos, como eu vou mostrar para vocês agora uma delas. A gente não vai resolver porque a gente ainda vai ter aula sobre líquidos, tá? Para poder estar resolvendo elas. E aí, para a gente agora, nesse momento, não faz sentido, tá? A pressão atmosférica em determinada região da Terra é de 780 milímetros de mercúrio. Depois eu vou mostrar para vocês o que é isso e como que a gente calcula isso. Ele diz o seguinte, ó, indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica, tá? Então, aqui, nessa questão aqui, porque eu não mostrei ainda para vocês, mas tem o seguinte, ó, milímetros de mercúrio em atm. Vou mostrar aqui para vocês como que faz a conversão. Vou pegar a fórmula aqui da conversão para vocês verem como que faz o cálculo, tá? Basicamente é o seguinte, ó, 1 atm, isso aqui é igual a 780 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é a quantidade, tá, de mercúrio que a uma determinada pressão o mercúrio consegue subir em uma válvula, em um objeto, um cilindro, tá? Então, o mercúrio, quando ele é deslocado aqui no cilindro, dependendo da pressão, a gente sabe o quanto de pressão que tem. Tá? O mercúrio é utilizado para esse processo. Então, assim, uma atmosfera é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente quer saber, por exemplo, quantas atmosferas tem em 780. Só isso. Aí multiplica cruzado e resolve a questão. Então, no final vai ficar assim, ó, 780 dividido por 760. Mas eu ainda vou explicar para você direitinho qual é o conceito do milímetro de mercúrio, como que se chega a isso aqui, por que é utilizado o milímetro de mercúrio. Nós temos também as colunas de água, enfim, a gente tem várias técnicas para calcular a pressão, mas por enquanto a gente só vai ver
a pressão de uma força, porque eu não posso, eu não quero, na verdade, fazer muitas coisas diferentes com vocês e acabar confundindo aí a cabeça de vocês com várias informações distintas, tá? Então, por enquanto, aí o resultado que vai dar 1,02, tá? Vocês podem dividir aí, vocês vão encontrar esse resultado aqui, que seria a letra P, tá? Vocês podem fazer o cálculo e vocês vão encontrar esse valorzinho aqui. Mas, enfim, voltando aqui, eu não quero adentrar muito nesse conteúdo em relação a isso, porque senão vai ficar muita coisa para vocês só para hoje, tá? Na aula que vem, na quarta-feira, aí nós vamos estudar os líquidos e calcular a pressão embutida nos líquidos. A gente viu hoje dos sólidos, além da densidade, tá? E aí nós vamos ver a pressão aplicada nos líquidos, depois nós vamos estudar empuxo, e aí na semana que vem a gente vai calcular o peso aparente e o princípio de Pascal. E logo, logo a gente vai estar encerrando nessa parte aqui e nos preparando para a nossa próxima prova, tá? Acredito que a André deva ter enviado para vocês, senão provavelmente essa semana envia as informações referentes às datas de prova, tá? Que vai ser agora em agosto. Nós estamos na nossa última semana de julho, então é bom a gente se preparar, tá bom?